Tirando. Bom, vou deixar os links de qualquer forma aqui do lado, a gente está aqui no chat. Agora está aparecendo, gravando, Eduardo. Muito obrigado, Luiz. Pode iniciar, a palavra é sua. Legal. Pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Luiz, Eu não tô com... Opa, desculpa. Agora vou. Estão me ouvindo agora? Agora sim, então. Tá. Pessoal, boa noite. Tá? Espero que vocês estejam bem. Eu não consigo, como eu estou apresentando aqui no meu notebook, eu não consigo ver os comentários, tá? Então eu vou pedir aí para o pessoal ir me avisando se tiver alguma coisa aí de dúvida, de perguntas. De qualquer jeito, a gente vai utilizar o slide. Daqui a pouco eu coloco aqui na tela o código. A gente pode centralizar as dúvidas, as perguntas por lá. O slide é legal que permite, se alguém achar uma outra pergunta interessante, por exemplo, permite fazer uma votação para priorizar e tudo mais. Então a gente pode centralizar aí toda a nossa interação de perguntas por lá. Tudo bem? Um pouco para me apresentar, né? Vou até passar aqui de slide. Meu nome é Luiz Bukele. Eu atuo hoje como Agile Coach na Claro Brasil. Tá? Eu sou formado em sistemas de informação, tenho uma pós-graduação em gestão de projetos e, bom, tem alguns selinhos aí de agilidade, entre KMP, Kanban, certificados de Scrum, de Product Owner. E adicionalmente aí a meu papel de Agile Coach aí na Claro, também sou trainer, tem alguns treinamentos e workshops que aí junto com a Gisele, por exemplo, que está aqui conosco também, da We Agile, a gente também oferece aí essas formações. Tá? Coloquei aqui o QR Code no meu Linktree. Se vocês entrarem lá, a primeira coisa, vocês vão achar lá os nossos contatos, a apresentação que a gente vai mostrar hoje já está compartilhada para fazer download. Se vocês entrarem lá no Linktree, vai ter um link do grupo de WhatsApp da We Agile. Então, no final da apresentação, a gente vai compartilhar aí o PDF para vocês poderem fazer download e compartilhar. Então, eu sugiro, assim, quem quiser aí ter a apresentação com vocês, fazer o download da apresentação, é só entrar aqui no link e acessar o grupo de WhatsApp aí da We Agile. Tá bom? Bom, tô deixando aqui meus contatos também, então tá no mesmo link do QR Code que está na tela. E, bom, a princípio é isso, tá? Como eu comentava, a gente vai utilizar, tá aqui na nossa agenda, né? A gente vai utilizar o slide para fazer um pequeno exercício aqui no começo e também para centralizar as nossas perguntas, tá? Então, é só acessar aqui slido.com e o código que precisa inserir é 15680, tá? 15680. A gente pode centralizar nossas questões e o exercício que a gente vai fazer daqui a pouquinho também lá pelo slide. Tá bom? Então, para mostrar um pouco da agenda de hoje, né, uma apresentação que acaba de fazer, a gente vai falar hoje sobre a estimativa de valor, né, do backlog de produto. Tá? Então, algumas premissas, a gente vai passar aí por algumas dicas, algumas premissas que a gente precisa considerar na hora de estimar o valor do nosso backlog. Tá? Vamos começar fazendo um pequeno exercício, como eu comentei. Depois a gente vai comentar alguns conceitos aí de definição de valor, como que a gente enxerga o valor aí dentro do nosso produto, do nosso backlog, e comentar sobre as premissas que mencionei aí anteriormente. E na parte final a gente vai deixar aberto aí para perguntas, tirar dúvidas e bater um papo aí sobre o que foi apresentado. Legal? Então, para começar, como eu comentava, né, a gente vai fazer um pequeno exercício aqui. Né? Se vocês puderem acessar aqui o QR Code do slide, eu agradeço. Tá? A gente está com o código também aqui, se vocês quiserem digitar, né, slido.com, o código é 15680,
ou se vocês quiserem fazer, escanear aí o QR Code que está na tela, vocês também podem. Tá? Então, em que consiste o exercício? Né? A gente está com um cenário aqui de uma startup. Então, eu vou pedir para vocês imaginarem, né? Vamos juntos imaginar que a gente trabalha numa startup de busca e reserva de viagens. Então, vamos supor que nós somos os product owners aí do produto dessa startup. O nosso produto é basicamente um site de busca e de reserva de viagens. Tá? Então, vamos imaginar que esse é o nosso produto. Tá? E eu coloquei aqui algumas características desse nosso produto e desse nosso contexto aí de negócio. Tá? Então, a gente é uma startup, temos esse site que é nosso produto. O que nosso site faz? Ele conecta a disponibilidade dos viajantes com os melhores destinos, né, os melhores destinos possíveis. Tá? A principal funcionalidade aí do nosso produto. Ele também integra serviços de viagem, então, voos, hospedagem, aluguel de veículos, seguro de viagem, etc. Então, tudo que é relacionado, também alguns serviços aí relacionados a viagens também são oferecidos aí pelo nosso produto. E ele também auxilia aí na criação de pacotes personalizados. Tá? Então, também isso é uma característica desse nosso produto. Tudo bem? Então, dado esse cenário aqui que a gente acabou de explicar, eu vou pedir para, lá no slide, eu vou ativar isso agora, a gente fazer um exercício aí de priorização. Tá? Então, eu ativei aqui agora a pergunta. Tá? Então, assim, dado o cenário que a gente acabou de ver dessa nossa startup aí de site de busca e reserva de viagens, eu vou pedir para cada um que estiver entrando aí, entrar no slide. Eu coloquei aqui alguns itens que poderiam ser os itens do backlog aí dessa nossa startup, e eu vou pedir para que cada um escolhesse, priorizasse aí com esse contexto que acabamos de passar, três funcionalidades das que estão listadas aqui. Então você pode começar a fazer isso, tá? Então a gente tem aqui uma lista aqui de funcionalidades que poderia oferecer no nosso site. Então tem aqui a opção de reserva de hospedagem, pesquisa por pesquisa por destino, pesquisa por faixa de preço, opção de contratar carro de aluguel, opção de contratar, opa, mudou aqui, compra de voos por múltiplos destinos, comprar voos por um único destino e opção de contratar seguro de viagem. Então a gente vai dar aí um minutinho ou dois, talvez. Estou vendo que o pessoal já está começando a fazer a priorização aqui, para que cada um escolha aqui três itens, né, três funcionalidades desse nosso backlog. Tá? Vamos dar uns 2 minutinhos aí para que todo mundo termine de fazer o exercício. Já tem 24 votos.
Vou usar mais uns segundinhos aí. Legal, pessoal. Então, dado esse contexto, né, que a gente comentou aqui, né, teve 27 votos aqui, 27 pessoas que fizeram um exercício aqui de priorização, e a gente pode observar, eu acabei de tirar um print para depois fazer a comparação, a gente pode observar aqui que a funcionalidade, né, mais priorizada foi a pesquisa por destino, né, 89% das pessoas priorizaram aí essa funcionalidade, pesquisa por faixa de preço, né? Tá como um segundo item aí mais prioritário, e opção de reserva de hospedagem, né? Esses três tem compra de voos de único destino, compra de voos de múltiplo destino, contratar carro de aluguel e contratar seguro de viagem, né? Então, aí esse poderia ser um consenso aí dessa nossa priorização do nosso backlog, né, baseado nesse contexto que a gente acabou de compartilhar, né? Então vamos voltar aqui pro exercício. Opa, o Siri aqui querendo intervir. Muito bom. Então, agora imagine que o cenário, nosso contexto, vai mudar um pouco, né? Eu até vou pedir aqui para algum voluntário, qualquer um, né, o primeiro que quiser, ler para a gente aqui em voz alta, ativar o microfone e ler em voz alta aqui essa mudança de cenário que a gente vai apresentar aí no nosso startup. Um voluntário aí que quiser ativar o microfone e ler para a gente. Vamos lá. O gerente de vendas identificou uma grande oportunidade para nós. Em 4 semanas, um Innovate Travel Show será realizado nas proximidades. Esta é uma excelente oportunidade para ganhar visibilidade no mercado. Precisamos apresentar funcionalidades que nos permitam estabelecer parcerias com grandes redes do setor do turismo. Legal, muito obrigado, viu? Então vamos lá, o que acontece? Nosso contexto aí, nosso cenário mudou um pouco, né? A gente estava aí com essa ideia inicial desse nosso produto aí de busca e reserva de viagens, só que apareceu uma oportunidade aqui, né? Qual que é a oportunidade? A gente vai ter um evento aí daqui a 4 semanas, um evento do setor aí de viagens, né, de turismo, né? Ele vai ser realizado próximo e a gente, né, o gerente de vendas aí identificou que essa seria uma excelente oportunidade para nossa startup, nosso produto aí ganhar visibilidade no mercado, né? Então, a gente identificou que a necessidade, né, nesse momento, então, seria apresentar funcionalidades que permitam estabelecer parcerias com outras grandes redes do setor do turismo para conseguir apresentar ali nesse evento aí, Innovative Travel Show. Tá? Então, dado esse contexto aqui agora, né, a gente precisa aí, mostrar funcionalidades que permitam estabelecer parcerias aí com redes do setor de turismo. A gente vai voltar aí para o mesmo backlog, né, lá no slide, eu vou apresentar agora. E com esse novo cenário que a gente acabou de identificar aqui, eu vou pedir para a gente repetir o mesmo exercício, dada essa informação nova, esse novo contexto, né, vou pedir agora para que cada um também, com esse novo cenário, a gente priorize aqui funcionalidades do nosso backlog aqui. O backlog é o mesmo, tá? A única coisa que provavelmente poderia mudar seria aí a priorização que a gente vai fazer. Tá? Tô vendo aqui que já tem 4 votos
Então vamos dar também um par de minutinhos aí para que a gente possa analisar e fazer aqui essa priorização. 3 funcionalidades para cada um, por favor. Legal, vamos usar mais uns segundinhos aí. Legal, pessoal. Tem 24 votos, 3 a menos do que o exercício anterior. Acho que eu já posso encerrar. Né? Eu vou... Vamos lá. Vamos mostrar os resultados, então. Fazer uma comparação aqui, pessoal. Então, esse aqui da tela, vamos ver se eu consigo voltar ele pra gente. Vou parar aqui. Pá. Só um minutinho. Então, pessoal, olhando aqui os resultados, né? Esse aqui foi, eu encerrei aqui, opa. Essa aqui foi a nossa primeira votação aqui, né? Baseado no contexto que a gente, no primeiro contexto que a gente tinha apresentado, né? Então a gente pode ver que, por exemplo, aqui o item mais priorizado, a funcionalidade mais priorizada no nosso backlog tinha sido a pesquisa por destino, né?
aí seguido por faixa de preço e opção de reserva de hospedagem. E aí percebam, agora eu vou mostrar aqui o segundo, né? E dado o segundo cenário que a gente comentou, nessa mudança aí de nosso contexto, um segundo momento aí do nosso negócio, a gente acabou priorizando outras funcionalidades. Por exemplo, a opção de pesquisa por faixa de preço, que era, se eu não me engano, era a segunda. Vamos ver se não me enganei. Essa aqui é a primeira. Isso. A pesquisa por faixa de preço estava como segunda mais importante, aí priorizada no nosso backlog, né? Com o novo cenário, ela foi lá para o penúltimo, quase no final, certo? E a opção de reserva de hospedagem, que ela estava em terceiro lugar no primeiro cenário, agora foi para o primeiro. A gente identificou ela como a opção mais importante aí do nosso backlog. Tá? Então, o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu justamente tem a ver com o valor, né? O valor que a gente identificou em um primeiro momento, né? Dado o novo contexto, ele não foi igual, né? Com o novo cenário. Né? Eu vou pedir para vocês segurarem aqui o exemplo do exercício e a gente vai voltar daqui a pouquinho de novo com ele, tá bom? E aí agora falando um pouco de valor, né? Se a gente for olhar lá dentro do manifesto ágil, né? Normalmente a gente acaba até memorizando aí os valores do manifesto ágil, né? Aqueles quatro valores do manifesto ágil. Só que também esses valores acabam sendo um pouco mais aterrissados depois em princípios, né? Os princípios são 12. Então, se a gente entrar lá no agilemanifesto.org, a gente vê logo de cara aí os valores do manifesto ágil, né? E tem lá mais embaixo o link com os princípios, esses 12 princípios. E o primeiro princípio aí, do manifesto ágil é justamente esse aqui, né? Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado, certo? Então, se fala muito aqui de entrega de valor dentro do manifesto ágil, e inclusive eles colocam esse item aqui da entrega de valor, né, entrega contínua e de valor agregado, como o primeiro princípio que a gente deveria seguir dentro da agilidade, certo? Então, é aqui a importância que o valor, né, que agregar valor e que é estimar o valor dos itens do nosso produto, das funcionalidades do nosso produto, tem, tá? E aqui eu queria aproveitar para mostrar também uma frase aqui do Robin Sherman. O Robin Sherman, ele é um agilista bem conhecido, tá? Eu deixei aqui o QR Code na tela com a página, o link para a página dele, com o blog dele. Tem vários artigos bem interessantes sobre as ideias dele em relação a fazer gestão de produto, tá? Ele é muito focado aí no papel de Product Owner também, tá? E aí ele tem, uma das publicações, dos artigos que ele fez, ele coloca a seguinte definição, né? O valor depende do contexto, né? E a definição de valor em um determinado contexto pode mudar com o tempo, né? Então, o que a gente entende como valioso em um momento dado, né? Em um outro momento, no futuro, ou inclusive em outro contexto, né? Ele pode acabar mudando. E é justamente isso que aconteceu com esse exercício inicial que a gente fez, né? No nosso backlog. A gente tinha um contexto inicial, né? Dessa nossa startup aí de reserva de viagens, né? E dado um contexto novo, provavelmente em um tempo diferente, uma semana depois, ou um dia depois, inclusive, né, apareceu uma informação nova que muda nosso contexto e faz com que a gente determine, né, que o valor das funcionalidades aí do nosso produto sejam diferentes, né? Então, o valor ele acaba variando aí com o nosso contexto, certo? Então, a gente acabou de comprovar aí essa definição aqui do Robin Sherman. Legal. Então, a gente identificou que o valor, então, depende do contexto e com o tempo ele pode mudar, né? E aí, como que a gente aterrissa isso
né, no nosso backlog. Quando a gente fala, né, de um backlog de produto, né, a gente acaba compondo nosso backlog de produto por itens, né? Itens do backlog. Pode ser histórias do usuário, pode ser funcionalidades, pode ser correções, defeitos, melhorias, spikes, débito técnico, inclusive, né? Mas a gente acaba compondo aí nosso backlog por itens, né, de produto, os PBIs, né, os PBIs, né, Product Backlog Items, e a ideia, né, que nos traz agilidade nessa busca aí de valor agregado continuamente, é que a gente acabe priorizando aí os itens de maior valor, né, no topo do nosso backlog. Então a gente deveria buscar entregar primeiro os itens que agregam mais valor, certo? Então, indo já para a gestão aí do nosso backlog, essa seria a nossa premissa, né? Os itens mais valiosos deveriam acabar aparecendo aí no topo do nosso backlog. Legal. Então, e aí então surge a pergunta, né? Beleza, eu preciso aqui ordenar meu backlog, né? Colocando no topo os itens mais valiosos, né? Os PBIs, né? Os Product Backlog Items, com maior valor. Mas então, o que torna aí um item de backlog um item valioso? O que que converte aí um item? O que que faz com que um item do backlog ele tenha mais valor do que o outro? Então aí para continuar com o exercício, eu vou pedir para a gente voltar aqui no slide, tá o QR Code aqui na tela. Eu habilitei agora uma pesquisa, né? E eu vou pedir para que cada um coloque aí liste, né? Em palavras, o que você se entende, né? Que deveria influenciar aí para tornar um item backlog valioso. Então, pode ser o valor do cliente, pode ser o retorno do investimento, pode ser a necessidade do departamento, pode ser o chefe. Né? Então, eu vou pedir para vou dar aqui uns minutinhos para que vocês possam incluir aqui as respostas, tá? Vocês podem incluir mais de uma resposta, né, mais de um fator aí que torne um item do backlog valioso. Tá, vamos usar uns 2 minutinhos também para fazer esse exercício. Luiz, saiu a apresentação e o slide também. Opa, não caiu não, eu fiz de propósito. Opa, aí, pronto, acho que agora voltou, né?
Obrigado. Estão me ouvindo agora? Estamos, estou ouvindo. Legal, perfeito. Legal, pessoal. Vamos dar mais uns segundinhos aqui. A gente volta, tá? Muito bom, pessoal. Tem várias palavras aqui. Quem quiser continuar aí adicionando, pode fazê-lo, fique à vontade. Mas vamos analisar aqui, né? O pessoal comentou aqui o primeiro, né? A palavra que foi mais repetida aí de o que torna um item do backlog em um item valioso foi o ROI, né? O retorno do investimento, necessidade do cliente, valor para o cliente, orçamento também apareceu aqui. Então, legal. Tem outros aqui, valor de negócio, concorrência, dinheiro, aí colocou o símbolo aqui de dólar, né? O cifrão, urgência, demanda, objetivo da empresa, custo do atraso também, resolver um problema, entregar valor para o cliente. Legal. Queria fazer uma observação aqui, né? Vocês podem perceber que a gente poderia tentar classificar aqui um pouco aqui em alguns fatores, né? Tem um fator aí de valor interno, né? Quando eu falo valor interno, me refiro ao valor do próprio negócio. Então, por exemplo, o retorno do investimento é um valor, é um item, né? Que é necessário para que a empresa continue subsistindo, né? Existir. Então, poderíamos classificar ele como um item, um item de valor aí interno, né? Dinheiro também, obviamente, né? Oportunidade de negócio aqui, sair na frente, colocaram também é um fator aí interno. E tem uns outros fatores que são externos, né? Principalmente o cliente, né? Então tem aqui cliente, essa necessidade do cliente que acabou ficando em segundo lugar, valor para o cliente também, certo? Resolver uma situação, um problema, né? Então a gente poderia então classificar aí um valor como dentro de um produto, né, o valor interno com o valor externo. E a ideia, né, na verdade, para manter um negócio, um produto saudável, né, é também equilibrar aí esses dois fatores, né? Então, a gente conseguir equilibrar aí tanto o valor interno, porque é necessário para que nós como negócio continuemos existindo, né? E o valor externo, porque a gente precisa agregar um tipo de valor para algum usuário final, né? Para um cliente, nesse caso. Tá? Então, vou pedir para a gente ficar também com esse conceito aqui, a gente vai retornar a ele daqui a pouquinho. Legal? Então, bacana, pessoal. Obrigado aí pela participação. Vamos voltar aqui na apresentação. Né? O Roman Pichler, ele é um outro agilista aqui bem conhecido, ele tem, inclusive, algumas publicações. Tem esse livro aqui que eu gosto bastante, Agile Product Management com Scrum. Eu deixei, inclusive, aqui o QR Code, eu estou com ele aqui, inclusive. Né? Ele é um livro bem fácil de ler, mas ele tem uns conceitos bem interessantes aí, referentes ao papel aí do Product Owner. Né? E ele comenta aqui no livro dele, ele coloca aqui essa frase, né? Como é que a gente identifica que um item do backlog ele agrega valor, ele é valioso? Então ele coloca assim: um PBI, né, um item do backlog, é valioso se ele for necessário para dar vida ao produto. Né? Ele coloca essa definição aí enxuta, né, bem simples
Tá, então a gente identifica se um item do backlog é valioso se a gente entender que ele é necessário para dar vida ao produto. Legal. Mas em que consiste, então, dar vida ao produto? Então, baseado nesse conceito aqui, essa definição aí de identificar itens valiosos, baseado no conceito aí anterior de valor externo e valor interno do nosso produto, e naquele outro primeiro, né, que a gente identificou de que o valor pode mudar dependendo do contexto e do tempo, né, a gente pode chegar aqui numa conclusão, né? Então, a conclusão que a gente pode chegar é a seguinte, né? Para dar vida ao produto, né? No momento de definir o valor dos PBIs, né, a gente deve considerar alguns fatores aqui. O contexto atual do produto. Então, hoje que eu me encontro nesse momento, se eu estou numa fase inicial, se eu vou começar a criar o produto do zero, se eu já estou em uma fase um pouco mais avançada, né? Onde eu tenho já algum produto que já está funcionando, eu consigo coletar feedback. O contexto do negócio também, né? Como a gente comentava, por exemplo, essa oportunidade aí do evento do Innovative Travel Show, né? Tem esse evento aí do setor de turismo e que a gente poderia aproveitar aí essa oportunidade de negócio, né? E também a gente precisa considerar o equilíbrio aí entre o valor externo e o valor interno do nosso produto, né? Então a gente tem que ter essa consideração aí para a gente conseguir adicionar, né, para a gente identificar aí quais itens do nosso produto, quais itens do backlog do nosso produto são valiosos ou não. Legal? Bacana. E aí, como é que eu faço isso? Como que eu considero aí essas premissas aqui, essas colocações que a gente acabou de identificar, né? Então, para fazer isso, para conseguir ponderar essas considerações, né, aí tem surgido algumas técnicas, né, várias técnicas e modelos de priorização, tá? A ideia aqui não é ficar explicando todas essas técnicas, né, até porque eu vou mencionar aqui algumas, né, mas assim, a gente pode entrar em detalhe depois, fazer uma pesquisa, tem muita informação na internet falando sobre elas, tá? Mas só para mencionar aqui algumas técnicas, né, que têm aparecido, né, que são as mais utilizadas aí no mercado. Vejam que eu não comentei que são melhores práticas, tá? Estou falando técnicas que são utilizadas, mais comuns, utilizadas no mercado. Uma delas é o Business Value Points, né? Assim como eu tenho os Story Points, famosos Story Points que eu acabo identificando para o meu backlog, né? Que basicamente pondera aí esforço e complexidade dos itens, eu poderia ter uma régua também aí para pontos de negócio, né? Business Value Points. Poderia ser uma técnica. Seguindo também uma escala aí de Fibonacci, bem similar a que eu faço com Story Points, né? Tem uma outra técnica, um modelo aqui de priorização, que é o Moscow, né? É bem conhecido também. Basicamente eu divido aí os itens do meu backlog em quatro colunas, em 4 setores, né? O must have, né? Então, o que eu entendo que meu produto deveria ter necessariamente. O should have, né? Coisas que são importantes, né? Mas não são necessárias para meu produto existir, então elas são importantes, seria legal ter, mas assim, se eu não tiver, eu consigo ainda sobreviver, né? Pelo menos. O could have, né? Coisas que seriam bem legais de ter, mas em termos de negócio eles não têm um impacto tão grande assim, em relação ao nosso produto. E o will not have, que é basicamente o que não faz sentido eu ter no meu produto nesse momento, né? Então essa é uma outra técnica aqui comum, né, de priorização. Tem o WSJF, né, que ele é bem usado, ele partiu do SAFe, né, que ele faz aí a ponderação entre o custo do atraso, né, quanto que o custo de oportunidade, versus o tamanho do trabalho, a duração, a complexidade. Então ele pega aqui algumas variáveis a considerar e chega num cálculo aqui, né, um número que eu consigo utilizar para depois conseguir priorizar meu backlog. Então, são algumas técnicas, eu não vou entrar mais em detalhe nas técnicas, como eu comentei, né? A gente pode pesquisar, depois tem bastante informação aí disponível sobre as técnicas, mas o que eu queria, assim, reforçar é que, independentemente de qualquer técnica que eu vou utilizar aí para fazer
minha priorização, eu preciso considerar algumas premissas, né? Algumas premissas são necessárias, independentemente do método que eu utilize para conseguir identificar aí o valor dos meus itens do backlog, tá? E são essas premissas que eu queria aqui compartilhar, né? Trazer para vocês, tá? Então, uma primeira premissa que a gente pode identificar aqui é que estimar valor, né, não é a mesma coisa. Estimar valor é diferente de determinar valor, né? E essa talvez pode ser a premissa mais importante, né, que eu queria compartilhar aqui com vocês. E também é engraçado porque é a mais importante, mas às vezes é a premissa que a gente mais acaba esquecendo, né? E que é mais ou menos assim, pessoal, não temos, né, não existe uma forma aí de determinar o valor de um item de backlog se ele não está disponibilizado para o mercado, para os meus usuários, né? Tudo que eu faço antes de disponibilizar, de colocar no mercado, fazendo uma pesquisa de mercado, colocando alguma técnica, utilizando alguma votação para fazer, ou tentando entender aí meu cliente, qualquer esforço que eu faça para conseguir estimar o valor de um item no meu backlog, ele vai continuar sendo uma mera estimativa, né? Eu vou precisar depois de validar se essa minha estimativa, né, se essa minha hipótese estava correta ou não, tá? Então, eu não consigo determinar valor previamente, antes de disponibilizar, né? Eu posso ter aí algumas as técnicas, por exemplo, de priorização que a gente mencionava, eles vão nos ajudar a ter uma estimativa um pouco mais apurada, né? Mas ela não é determinante, ela só vai ser determinante, né, uma vez que eu conseguir implementar ele, deixar ele, meu produto ou a funcionalidade disponível no mercado. Legal? Então, esse é uma primeira premissa que eu queria compartilhar aqui com vocês. A segunda premissa que eu queria aqui trazer era que a gente vai precisar, né, isso vem um pouco com o que a gente acabou de comentar agora sobre que estimar é diferente de determinar, né, é que eu vou precisar, dado isso, eu vou precisar medir o impacto real dessa minha estimativa após a implementação, né? Dado que não é possível você já determinar o valor de um item antes de você implementá-lo e disponibilizar ele para o mercado, né? Uma vez que ele estiver implementado, eu vou ter que tentar colher algum tipo de feedback ou definir algum tipo de indicador para entender se realmente, né, o valor que eu tinha estimado é o valor certo que ele está agregando. Eu posso aqui cair com, né, me deparar com alguma surpresa talvez positiva, né, de saber, ele está realmente agregando mais valor do que eu entendia, né, ou negativa, né, que vai nos ajudar, não está agregando tanto valor, então não vou investir mais nessa funcionalidade, porque ela não está agregando o valor que eu esperava, né? Então, essa medição real, ela é necessária, tá? E ela também vai nos ajudar a calibrar depois a técnica, o método, o sistema que eu estiver utilizando para fazer a estimação, a estimativa de valor, certo? Então, com isso, posso ir calibrando aí meu mecanismo, minha técnica. Uma terceira premissa que eu queria compartilhar com vocês é a seguinte, né? Revisitar frequentemente a definição do valor do nosso produto. Isso aí tem a ver muito com o que a gente viu lá no início, né? No exercício aí, antes do exercício, inclusive, né? No começo do nosso webinar aqui, né? O valor ele vai mudar com o tempo, né? Com o contexto. Então, como ele é dinâmico, ele acaba sempre mudando, eu vou precisar de redefinir ele, reavaliar, revisitar ele com frequência. Então, não é porque eu estimei o valor de um item do meu backlog faz um mês, por exemplo, se eu usar uma técnica de business value points, né, colocar pontos de negócio aí num item do meu backlog, e eu coloquei ele com valor de, vamos supor, 13 pontos, não quer dizer que daqui a 2 semanas ou daqui a um mês ele vai continuar com o mesmo valor. Então, frequentemente, eu vou ter que revisitar aí a estimativa de valor que eu fiz para cada item do meu backlog, ou pelo menos para os mais prioritários,
e entender se realmente esse valor que eu coloquei, ele se mantém, né? Se ele continua o mesmo ou se ele mudou. Então, frequentemente está dentro do nosso papel aí de Product Owner, né? Redefinir, visitar aí essa definição de valor que a gente acabou colocando. Então, é um item bem importante aqui a considerar quando a gente fizer essa priorização, né, o ordenamento aí do nosso backlog. Legal? Uma outra premissa que a gente precisa considerar, né, é que a gente precisa sim estimar o valor, é necessário que a gente faça isso, tá? Mas também a gente precisa estimar o esforço e a complexidade, né? Nossa decisão aí na priorização dos itens do nosso backlog, né, ela precisa considerar não só o valor que um item vai agregar, mas também o esforço necessário, né, para implementar esse item e a complexidade que ele tem, né? Normalmente, no nosso papel aí de Product Owner, né, a gente deveria ter a informação suficiente, né, ou deveríamos ser nós as pessoas com maior informação para conseguir estimar o valor de um item do backlog, né? E o esforço e a complexidade, quem deveria ter mais informação para conseguir estimar isso deveria ser o time, né? O time de desenvolvimento. Então a gente deveria confiar aí no time para que eles possam aí mensurar o esforço e a complexidade, né? Então, e aí cabe a nós, como Product Owners, né, seria a nossa tarefa aí, trazer essa informação que os times acabaram de estimar, de esforço e complexidade, e fazer o match, aí a comparação, né, a ponderação com o valor que a gente está colocando, a estimativa de valor que a gente está colocando no item do backlog, tá? Então, a gente tem que considerar essas variáveis dentro da nossa priorização. E isso sem esquecer que, assim como a gente colocou, né, que nossa estimativa de valor ela é simplesmente uma estimativa, né, ela não é determinante, o esforço que o time acabou de estimar, né, o esforço e a complexidade que eles passaram para a gente, também é uma estimativa. Então, também não vai ser determinante. Ele pode ser mais ou menos ajustado à realidade, né, do esforço real, mas continua sendo igual que a estimativa de valor, também mera estimativa. Legal? E a última premissa que eu queria aqui passar para vocês é que a gente não deveria se preocupar aí muito em buscar a perfeição na nossa estimativa, né? Eu não quero dizer que a gente vai fazer uma estimativa de qualquer jeito, não, essa não é a ideia. A ideia é que eu não deveria focar exclusivamente, né, unicamente em determinar aí, tentar fazer uma estimativa de valor o mais perfeita possível. Porque isso vai acabar sendo uma tarefa impossível, né? Vai consumir muito tempo da gente, tá? E a gente nunca vai conseguir ponderar aí todas as variáveis que o contexto, que o mercado, que os clientes, que o próprio negócio vai ter, tá? Então, meu conselho aqui seria, se eu vou começar a colocar algum tipo de mecânica, de técnica, de método para estimar o valor do meu backlog, eu saber que eu vou começar partindo de um ponto e eu vou ter que evoluir esse modelo, ir calibrando esse meu modelo, minha técnica, ao longo do tempo. E tudo bem, eu não vou acabar sendo perfeito assim, na estimativa, né? Mas eu vou acabar calibrando. É aquele famoso cone de incerteza, né? Que a gente conhece aí da nossa agilidade. Legal? Pessoal, então, a princípio eram essas as premissas, certo? Então, só repassando aqui, voltando nelas rapidinho. Primeiro, né, estimar valor é diferente de determinar valor, são coisas diferentes, certo? A segunda é que a gente precisa medir o impacto real da nossa estimativa após a implementação, até para calibrar aí nosso modelo. A terceira premissa é que a gente precisa revistar frequentemente a definição de valor dos produtos, né? Dado que o valor do produto é dinâmico, ele depende do contexto e o contexto acaba mudando com o tempo. A outra premissa que a gente colocou aqui, né, que a gente precisa estimar o valor, mas também estimar o esforço e a complexidade, né, dos itens do nosso backlog. E a última é que a gente não precisa se preocupar
em ter um modelo perfeito aí logo de início, quando a gente for fazer nossa estimativa de valor e a priorização do nosso backlog. Legal? Pessoal, então, era isso que eu queria comentar aí com vocês. Antes de passar para as perguntas, a gente tem um presente aqui para vocês, né, que estão participando hoje. Como eu comentava, né, desde a We Agile aí, a gente tem alguns treinamentos baseados em agilidade. Temos um exclusivamente para Product Owners, que é esse aqui, né, Product Owner na prática. Ele é bem prático mesmo, a gente foca muito em exercícios aí, mão na massa, até inclusive para compensar essa parte prática, para quem estiver afim, por exemplo, de tirar uma certificação de Product Owner, a gente tem um módulo adicional aí focado na certificação, então vocês podem fazer ele em paralelo, tá? E o presente que a gente está trazendo para vocês aí é um cupom de desconto para quem está participando hoje aqui no nosso webinar, né? De um desconto aí de R$200 aí no treinamento, aplicando esse cupom aqui, Meetup Ciência, tá? O QR Code já está aqui com o cupom, inclusive, na tela, e ele é válido, se não me engano, só até hoje, né? Gia, aí você diz ali, você pode me confirmar? Nossa, estava difícil. Sim, até hoje, Luiz. Isso. Então, aí para quem estiver interessado aí, quiser reforçar, fazer uma imersão aí no papel de Product Owner, vocês podem aproveitar aí esse presente que a gente está trazendo aí para vocês. Legal? Pessoal, então, era isso aí. Agora a gente queria, primeiro agradecer aí pelo tempo de vocês e abrir para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, a gente tem aqui no slide também, ou aqui também no bate-papo, ou se quiserem abrir o microfone para fazer perguntas também, a gente fica à disposição aí para vocês. O Rony tinha deixado uma pergunta aqui no chat, se o WSJF é uma boa. Opa, obrigado. Se é uma boa, depende do que, né? É uma boa o quê? É uma boa técnica? Eu acredito que ela é uma boa técnica, tá? Eu acabei fazendo dentro da apresentação aí um comentário que eu não gosto muito de falar de boas práticas, né, de mercado, porque a gente não sabe de fato o que seria uma boa prática, o que pode ser uma boa prática num contexto, numa empresa, num time, num produto X, pode não ser uma boa prática que funcione para outro time, né? Então, eu acabei fazendo questão aí de práticas comuns, né? Se é uma boa prática ou não, né, respondendo a pergunta, se o WSJF é uma boa ou não, você só vai conseguir saber aplicando no seu contexto e depois validando se a técnica está sendo interessante, né, está funcionando aí para o seu contexto, né? Eu acredito que ela acaba considerando aí alguns fatores importantes. Você poderia complementar ela com alguma outra, né? Ou você poderia utilizar o WSJF, né? No final ele acaba te dando um número, né? E você poderia utilizar esse número como referência, mas não como valor final aí da estimativa do seu backlog. Tem uma outra do Rugueiro, que ele fala assim, como trabalhar com PO quando ele não tem muita segurança no seu backlog? Opa, acredito que aí já seria mais um fator a melhorar, né, do próprio perfil do PO e entender por que ele não tem tanta segurança no backlog, né? Será que ele não tem a informação suficiente aí de contexto de negócio para conseguir fazer a priorização? Será que ele não está sendo corretamente empoderado, né, no papel que ele tem, né, com o Product Owner, e ele não consegue tomar decisão?
será que ele não se sente confiante, né? Ou acredita que não tem suficiente informação para conseguir fazer uma priorização correta, né? Então seria uma questão aí de entender onde que está, qual que é o motivo que está fazendo esse product owner cair nessa falta de confiança, né? Aí depois, logo em seguida, o modo pergunta se tem outras técnicas para ajudá-lo. Eu queria poder até comentar essa daí, se eu puder. Por favor, fiquem à vontade, pessoal. Por exemplo, como agilista, eu pego vários tipos de POs, né? Às vezes eu pego muitos stakeholders que estão lá, eles vão tomar atitudes em conjunto. Uma abordagem que eu tenho, e eu comecei pela dificuldade que meu PO tinha de escrever as histórias, é utilizar como BDD, ao invés de User Story, então fica como uma entrevista, onde ele monta os seus vários cenários daquela história. Então, ele acabava facilitando para ele entender as coisas, mas é uma técnica que eu usei, né? Tem várias técnicas, várias abordagens que pode ter. Mas como o próprio Luiz falou, também é interessante ver se ele está empoderado, se ele está entendendo o negócio dele, porque também tem aquela lá, né? Do tipo, o PO é um cara que estava ali parado, o cara falou, você vai ser meu PO. E pôs o cara no papel e ele não está acostumado com esse papel. Tem várias... Aí tem que ver qual é a situação que está ali no meio, né? Legal. Se você quiser abrir o microfone e falar, explicar um pouco mais, fica à vontade, tá? Deixa eu só comentar, meu nome é Rogério, né? Eu vejo que muitas vezes o PO, ele tem, assim, uma certa dificuldade, por que eu coloquei essa pergunta, né? Porque no momento do desenvolvimento do projeto, principalmente quando é novo, ele ainda fica na dúvida, ele fica constantemente reanalisando esse backlog, e às vezes dificulta um pouco o desenvolvimento, por causa dessa novidade, desse começo, né, de projeto. E eu queria ver até com vocês essas técnicas para ajudar um pouco mais o PO. Foi aí, não sei quem comentou, desculpa, eu não deu para ser o nome, é uma delas que podemos utilizar também, né? O Design Thinking, tipo assim, abordar mais o cliente para ele deixar mais seguro. Porque é uma decisão que fica na mão dele. Porque o retorno de investimento, você tem uma equipe de 9 pessoas trabalhando, e você colocar a hora homem aí, e aí ele fica pensando, muito, com dúvidas, e às vezes ele não assume certas responsabilidades também. Então a equipe acaba assumindo algumas posições que você vê que constantemente ele fica, né? Ele não tem segurança. Legal. Acho que entendi melhor, Juliano. Obrigado aí pela pergunta. Como você comentou, né, tem outras técnicas, sim. E aí vai, inclusive, um passo atrás, né? São técnicas, por exemplo, você comentou aí de Lean Section ou de Science Sprint. Elas são técnicas para você... Técnicas de iniciação, né? De descoberta, né, do seu produto. E elas são importantes, sim, são bem necessárias, por exemplo, o Design Sprint, o Lean Inception, porque elas ajudam a todo mundo que estiver envolvido, não só o Product Owner, né, mas todo mundo que vai estar envolvido aí no desenvolvimento de um produto, né, a definir, por exemplo, alinhar entre todo mundo, que todo mundo tenha claro, por exemplo, quais são os objetivos desse produto, qual é a visão que a gente tem de produto, que problema a gente quer solucionar, né, com o produto, que valor agregado a gente quer colocar aí, quer fornecer para o cliente, usuário, e essas técnicas vão nos ajudar a que todo mundo esteja na mesma linha, né, saber, essas são as nossas premissas, esse é o nosso produto, essa é a visão que a gente tem, certo? E aí todo o trabalho que a gente for fazer na construção, no desenvolvimento desse produto, eles têm que estar alinhados com essa visão. Então, são aí dinâmicas, o Design Sprint, inclusive acho que eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se eu consigo ter uma mão aqui, esse aqui é o Design Sprint, ele é uma técnica bem interessante,
de 5 dias, aí onde todo mundo que está envolvido acaba participando para criar um protótipo ali do produto que a gente quer construir. Tem o Lean Inception também, que é uma outra técnica bem interessante, também uma dinâmica de 5 dias, onde todo mundo acaba se reunindo para alinhar aí o conceito de visão, de como que a gente vai agregar valor, até inclusive priorizar, já definir o nosso MVP, né, o mínimo produto viável, né, para saber por onde que a gente vai começar a construir o nosso produto, né, e o que é o mínimo que a gente precisaria para colocar esse produto no ar. Então, são várias técnicas aí, são duas que eu quis comentar aqui, mas a gente pode utilizar, sim, várias técnicas também para essa parte de definição aí de iniciação do meu produto, né? E eu já tenho, com isso, também gera insights para todo mundo de quais são as prioridades do negócio, né? E aí, obviamente, como a gente comentava aqui no início, né? Como o valor acaba mudando, né, com o contexto e com o tempo, então a gente vai precisar essa priorização inicial que a gente faz, né? Frequentemente também revisitá-la para fazer as ponderações aí, reavaliar, revisitar aí o valor e a priorização que a gente deu ao nosso backlog. É só complementando sobre o time decidir, é que aí eu também não sei como é que está o contexto lá da sua empresa, mas se o time em teoria, né, quando é uma consultoria que está fazendo, alguém que não está envolvido, é difícil ele priorizar alguma coisa, porque muitas vezes ele nem conhece o negócio da pessoa, né? Então, quem tem que essa responsabilidade tem que ser mesmo do PO. Ele vai falar, ó, isso é importante para o meu negócio, isso vai trazer um retorno sobre o investimento. É difícil o time técnico falar assim, não, vamos por aqui, porque eles podem definir, acabar fazendo ou que é mais fácil, ou definir errado, e o sistema já andar por um caminho errado, né? Aproveitando o tema aí, o PO tem que dominar as regras de negócio? Boa. Eu entendo que sim, conhecer as regras de negócio eu acho que é fundamental, né? O PO, ele deveria ser a pessoa dentro do time, né, dentro da organização, que mais conhece o negócio, né, do produto que ele está fazendo gestão, né, do produto que ele é dono. Eventualmente, ele poderia, em algum momento dado, não ter todas as informações, né, de negócio, mas ele pelo menos deveria saber onde que as informações estão, né? Se ele precisar de alguma informação referente ao negócio, saber onde que ele tem que perguntar, a quem que ele tem que acionar para conseguir obter essas informações, tá? Então, a pessoa que deveria ter mais clara essa visão aí de redes de negócio deveria ser o PO, sim. O que pode acontecer, Clayton, é que às vezes o PO ele é um representante de vários stakeholders ou várias pessoas de negócio. Aí o que ele poderia fazer é, ele monta o backlog, avalia a prioridade com essas pessoas acima dele, e aí o agilista pode até orientar se não tiver experiência com isso, mas sim, ele tem que definir e conhecer para poder passar para o time, né? Ou levar o representante daquela área específica que ele está ajudando a levantar para explicar para eventuais dúvidas, né? Então, o melhor cenário para um não conhecedor das regras de negócio do produto, no caso, seria ter um parceiro que domina o negócio. Exatamente. Isso. Ou mais, né? Você poderia ter, por exemplo, um comitê aí de stakeholders que vão te ajudar a trazer essas informações. O que a gente não deveria, não deveria acontecer é que um produto tenha mais de um product owner, né? Se um produto tiver mais de um product owner, aí a gente já começa um conflito bem não recomendável, vamos dizer assim, para ser mais diplomáticos, né? Porque, obviamente, duas pessoas vão ter informações e visões um pouco diferentes, né? Então, a gente deveria manter o papel do Product Owner em uma única pessoa. Ela pode se auxiliar em um comitê, em um analista, em alguém de negócios para tomar decisões, mas as decisões também deveriam permanecer, né? O poder de decisão deveria estar no Product Owner também, tá? Então, nesse cenário, o PO seria o facilitador, né? Não ficaria de hub entre o cara de negócio e o dev team, né? Ele deveria ser sim, ficaria como um hub, só que ele deveria ter também poder de decisão,
tá? Cuidado um pouco com isso, porque às vezes, se o cara é simplesmente um hub, né, uma ponte aí, sem ele ter poder de decisão, sem ele ser empoderado, sem que a organização não confie nas decisões que ele vai tomar em relação ao backlog, né, ele acaba sendo simplesmente um secretário aí, né, de negócio e o time. E não é a ideia do Product Owner. Ele deveria ter empoderamento para tomar decisão. Tá? Perfeito, obrigado. Então, cuidado com isso. Ó, a Patrícia Duran, ela colocou assim, se a CSPO ou a PSPO acredita ser necessário as duas para o mercado. Qual a opinião de vocês a respeito das certificações? Legal. Obrigado aí, Patrícia, pela pergunta. É engraçado porque eu acabei, inclusive esses dias aí, apareceu no meu timeline no LinkedIn uma crítica bem forte aí sobre certificações, né? Eu queria dar uma resposta em relação a qual é a visão que eu tenho sobre certificações em geral, independentemente da que for, tá? Eu entendo que uma certificação, ela não vai te garantir, né, conhecimento, mestria em algum item específico. Tá? O que eu acho que toda a preparação que você faz, né, para obter uma certificação, né, ele acaba sendo, vamos dizer assim, um milestone, né, do seu andamento, da sua evolução, do seu conhecimento. Tá? Então, essa é a visão que eu tenho em relação às certificações. Né? Teve um pessoal que falou ali nesses dias na minha timeline do Facebook, que eu vi vários comentários em relação a essa certificação serve, essa aqui não serve, essa aqui não é legal ter porque vai acabar te desacreditando no seu currículo. Eu não compartilho essa visão. Eu entendo que, assim, a certificação acaba sendo um milestone que você tem que complementar, sim, com o conhecimento que você tem, a experiência que você vai adquirindo e tudo mais. Agora, indo especificamente à pergunta aqui da Patrícia, né? O CSPO e o PSPO, se é necessário as duas, assim, eu entendo que elas são equivalentes, né? A visão particular que eu tenho. Tem algumas diferenças aqui em relação a uma é da Scrum Alliance, outra é da Scrum.org, tá? Mas eu entendo que o conteúdo delas é bem similar. Aí tem algumas características, né? O CSPO você precisa renovar a cada certo tempo, você é obrigado a fazer um treinamento antes de tirar a certificação. O PSPO ele é um pouco mais barato, você faz a prova, você ganha a certificação e fica com ela sem expirar, né? Então, eu entendo que elas são equivalentes. Luiz, aqui particularmente, eu gosto mais, mas é um gosto particular, eu gosto mais do PSPO, porque quando ela foi criada inicialmente, você era obrigado a fazer uma prova, né? Já naquela época, o CSPO, não tinha prova, era só fazer o treinamento e você já ganhava a certificação. E outra questão que eu gosto do PSPO é que você ganha a certificação uma vez, né, e você não precisa ficar fazendo renovação, né? Então, é uma preferência aí particular. A gente, na We Agile, como a gente comentava aqui referente ao treinamento, né, a gente tem um módulo aí adicional junto com o treinamento que é mão na massa, que tem um monte de exercícios, inclusive a gente acaba passando aqui pela visão do produto, acaba tendo vários exercícios aí de priorização e tudo mais. A gente tem um módulo complementário aí para se preparar com a certificação para PSPO, com simulados, com exercícios, tirar dúvidas, tudo mais. Tá? Então, isso seria a minha resposta aí em relação a essa pergunta aí das certificações. Luiz, assim, eu tenho uma pergunta aqui. Como vai ser os estudos simulados para a prova? Legal. Vocês querem que a gente comente um pouco sobre esse módulo aí de preparação? Legal. Explicar um pouco, tá? A gente tem esse nosso treinamento de Product Owner na prática, como eu estava comentando, ele é bem mão na massa mesmo, bem focado aí nos exercícios, tá?
A gente tem esse treinamento, já tem várias turmas criadas, a gente fazia ela presencialmente, e aí agora com a situação que a gente está vivendo agora de pandemia, a gente migrou ela para online, então teve toda uma preparação aí de ferramentas para fazer o treinamento de maneira virtual, sempre mantendo aí a quantidade pequena de participantes, né, para manter a qualidade nos treinamentos, então são vagas limitadas por grupo. E para complementar, a gente identificou que tinha muitas pessoas que elas estavam interessadas aí em tirar a certificação, se preparar para tirar algumas certificações aí, principalmente o PSPO. Então a gente criou um módulo adicional, um módulo de 5 horas, se não me engano. A gente acaba focando 100% na preparação aí da prova. Então a gente acaba passando aí um pouco mais em detalhe sobre como se preparar, como funciona a prova, como fazer a compra da prova, dando várias dicas aí para conseguir responder a prova, como fazer a prova em português, porque hoje ela só aparece em inglês, então a gente tem algumas técnicas aí para que a gente consiga traduzir online a prova e conseguir responder. E a gente foca muito também em fazer simulados da prova, né? Então a gente faz bastante simulados, tem um banco de perguntas aí bem similares, ou até a maioria delas iguais às que vem na prova, que a gente acaba respondendo, a gente acaba disponibilizando também esse banco para as pessoas, tá? E a gente acaba tirando várias dúvidas também em relação aí às respostas, à interpretação das perguntas da certificação, tá? Então, é assim que funciona essa mecânica que a gente tem aí nos nossos treinamentos. Legal, pessoal? Vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta? A gente está deixando aqui, né, nos contatos de novo o QR Code, né, se vocês quiserem aí mais informações, se vocês quiserem entrar ali no grupo de WhatsApp da We Agile, fique à vontade. A gente fica compartilhando sempre dicas aí relacionadas à agilidade, material também. Hoje, inclusive, a gente compartilhou aí alguns links de uns livros que estavam disponíveis grátis aí por tempo limitado. Então, quem quiser aí interagir com a gente, vocês podem fazer parte aí do nosso grupo. Legal, pessoal? Vocês têm mais alguma dúvida? Bom, assim, de falou que tá bacana, já vai estar lá. Legal, muito obrigado. Pessoal, era isso aí da nossa parte. Agradeço mais uma vez aí pela participação de vocês, pelo tempo de vocês aqui, pelos exercícios. Tem sido bem legal. Legal? Muito obrigado aí novamente. Bom, pessoal, eu queria agradecer aí a presença do Luiz, da Cíntia. Vocês estão... Quando vocês quiserem dar palestra, pode ficar à vontade. Só agendar, eu marco aqui no Meetup. Vocês também, pessoal que estão assistindo, quem quiser apresentar, fique à vontade. Pode entrar comigo, meus contatos estão aí no chat. Muito obrigado pela participação. Uma ótima noite a todos. Opa, muito obrigado. Eu vi aqui tem um comentário da Marta do Portugal, muito bom. Obrigado, Marta. Que legal, uma honra. É isso, pessoal, muito obrigado mais uma vez, tá? Fiquem bem. Aí a gente vai conversando. Obrigado de coração. E até a próxima, pessoal.